Alô, alô, amigos do Futeclays, acadêmicos e acadêmicas do Futeclays, Academia do Futebol. Iniciando hoje o projeto de lives no nosso Instagram, período de quarentena. Dando um oi pro Salviano Renê, nosso companheiro, presente na quinta edição do Futeclays. Já já o professor Ricardo Drubski vai estar acessando junto conosco essa live para falar um pouco sobre futebol de base, falar sobre futebol profissional, gestão no futebol, tática e muito mais. Começando hoje o projeto de lives no futebol e vamos aguardando aí o contato do professor Ricardo Drubski já fazendo conosco essa live. Vamos lá, estamos conectando com o professor Ricardo Drubski. Boa noite, professor. Boa Escutando noite, aí. Caio. Boa noite a galera também que prestigia o seu canal aí. Tamo junto, professor. Hoje a gente iniciando uma série de lives aqui pelo Footplays, todo mundo de quarentena, né? Acaba batendo aquele tédio, aquela falta do que fazer, mas quarentena não é férias, né? Então, aproveitando a oportunidade de compartilhar conhecimento, de compartilhar conteúdo, o que o senhor tem feito aí? Claro, exercendo a diretoria de futebol do Cruzeiro, mas como passando essa quarentena aí, professor? Tenho trabalhado muito, né? Apesar do mercado tá paralisado por um lado, mas para outro a gente tem que se movimentar. Então, estamos em constante reunião, né, com as comissões, com a comissão técnica, com os membros da comissão técnica, conversa-se com muitos empresários e acerta muita coisa. Nós estamos aí em meio a discussões nacionais, né, sobre essa questão da paralisação. Então, os órgãos que regem as carreiras dos treinadores, os órgãos nacionais do futebol, o CBF, os estaduais, os clubes, estão todos aí em movimento constante para ver o que fazemos, né, para a sequência dos próximos dias. Então, tá muita atividade, né, e lamentando essa paralisação da forma que está sendo e torcendo para que Deus nos mande coisas melhores aí para os próximos dias. Professor, primeiramente, obrigado por aceitar o nosso convite, dando esse pontapé inicial de lives. O senhor voltou ao Cruzeiro recentemente, primeiro como diretor das categorias de base, agora é promovido ao futebol profissional, digamos assim. Então, vamos começar um pouco o nosso bate-papo pela categoria de base. O senhor, no seu livro no Universo Tático do Futebol, o senhor, e recentemente também em algumas postagens, textos, artigos, relata a sua posição de que o futebol brasileiro continua sim revelando grandes jogadores, mas ao mesmo tempo também tece algumas críticas à metodologia e à forma como que se está revelando os jogadores. Talvez a quantidade continue a mesma, a qualidade de uma forma talvez um pouco diferente, de forma pontual, assim. Quais os principais erros e acertos na formação de atletas hoje no futebol brasileiro, na sua opinião? Antes de mais nada, Caio, dizer que eu gostei muito da pauta da discussão hoje, sabe? Você enumerou temas assim muito interessantes e que não vamos conseguir esgotar tudo porque é um tema muito diverso. Mas eu tenho publicado algumas coisas aí com o intuito único e exclusivo de tentar contribuir, como sempre foi, para o engrandecimento do futebol brasileiro. O assunto desenvolvimento de talento, por questões óbvias, me atrai muito. Recentemente, eu publiquei um post abordando sobre o quão ingrato é o meio para que desenvolve, que o talento chega, né, a nossa sociedade, o nosso ambiente, o nosso país, quão ingrato e o que desenvolve, né, esse ambiente que está à volta do nosso atleta. Ao contrário do que muita gente pensa, os clubes têm se esforçado muito para fazer coisas boas. Mas numa matemática muito simples, e essa matemática não é feita nos últimos tempos, ela já é feita há muitos anos.
o clube tem sob seu poder o jogador por muito pouco tempo, 2 horas do dia, mais ou menos. Ele está ali no clube. Depois disso, ele está num ambiente mais diverso, mais variado. Então, ele está com amigos, está com familiares, está com torcedor, está com imprensa, está com empresário, enfim. Está tendo influência desse ambiente que, de certa forma, na maioria das vezes, vai na contramão do que ele aprendeu no clube. Então, é nesse aspecto que eu digo. Quanto a métodos de treinos, qualidade de profissionais, nós estamos muito bem servidos. Quanto à ideia, uma ideia no clube que conjugue todas as categorias na base, que traga tudo para um caminho único, não único de estratificado, mas único de queremos isso para a galera do nosso clube. Isso realmente eu acredito que falte, porque nós ainda temos, a exemplo do que acontecia há muito tempo atrás, cada treinador com sua categoria, conduzindo o seu trabalho à sua maneira, ao seu bel entender, né? Então, precisa de ter mentes que unam todas as ideias em torno de um fluxo de competências que formam talento. Mas eu acho que o mais perverso é o ambiente. A gente supõe muito praticamente um garoto que tem talento na categoria de base, desde pequeno, desde muito novo, ele já é tratado como um diferenciado. E nós que já temos alguns cabelos brancos aí na cabeça, a gente ainda se sente perdido com tanta influência social, com tantas coisas que a vida nos coloca para bem e para mal. Você imagina um garoto de 10 anos, de 11 anos, de 8 anos, de 14 anos, que de repente vira, entre aspas, uma estrelinha, ele perde o foco. Então, é nesse aspecto que eu quero dizer. Nós somos uma fábrica que continua revelando muitos talentos. O futebol mundial está repleto de jogadores brasileiros. Nenhum país no mundo coloca tanto jogador em ação como o brasileiro. Mas a fábrica que forma, que pega esse talento e faça ele virar um craque, realmente nessa fábrica, nesse ambiente, nós estamos deixando a desejar. Então, é nesse aspecto que eu digo que a gente precisava ter um controle maior, a gente precisava ter uma segurança maior. Esse meu retorno para a base, depois de 12 anos trabalhando só com profissional, me fez estranhar muito a comercialização do talento de 9 anos, de 10 anos, de 11 anos. Quanta coisa está à volta desse garoto que a gente não sabe se chega aos 16, com o mesmo nível de talento, com a mesma expectativa de desenvolvimento. Então, assim, é uma fábrica inesgotável. Você for em qualquer clube médio e grande do futebol brasileiro, e em muitos pequenos, você vai encontrar garotos diferenciados. Agora, quem vai chegar, ou quantos vão chegar, essa é a minha grande interrogação. E que eu acho que a gente tem que estar muito atento. Agora, não é o Ricardo Brusco, não é o Caio, não é o professor lá do Sub-15, do Flamengo, do Atlético, do Cruzeiro, do América, do Grêmio, do Palmeiras. Nós temos que ter um pensar geral no futebol brasileiro, com algumas regras que nos policie, que tome conta, para que a gente produza talentos de qualidade. Quantos talentos encerram seu desenvolvimento muito cedo, né? O pai de um dos jogadores que nós temos lá no Cruzeiro me disse um dia desse: quando é que nós vamos ter um jogador brasileiro sendo vencedor de melhor do mundo por 5 anos seguidos, ou 4 anos seguidos? Aí eu pensei comigo, eu falei, é verdade. Talentos assim indiscutíveis encerram suas carreiras brasileiras, encerram suas carreiras com 27 anos, 28 anos. Quando eu digo encerram, ficam muito ricos, né? E não chegam. Hoje nós temos aí o Cristiano Ronaldo com 33 para 34. Se ele levantar o dedinho e falar quero sair da Juventus, vai ser transação milionária.
Se você pega o Messi, quero sair do Barcelona, vai ser transação milionária. E nós temos jogadores brasileiros com 26, 27, 28 anos que já estão em decadência, em descendência, melhor dizendo, justamente porque não estamos preparados para sustentar o desenvolvimento do talento por muito tempo. Tá. Professor, só para dar um feedback aqui, o pessoal tá falando que o seu áudio está um pouquinho de eco, talvez o senhor levantar um pouquinho o telefone e tentar falar só um pouquinho mais alto, aqui para mim tá bom, mas é só para ver se melhora para o pessoal. Professor, vamos ver. Pegando um pouco dessa toada aí que o senhor está falando, desse ambiente perverso, desde os 9, 10 anos, essa comercialização muito forte do atleta desde criança, a gente passa por uma discussão que não tem como não discutir, que é a questão da intermediação de atletas, né? Por mais que a CBF permita somente o primeiro contrato de intermediação a partir dos 18 anos, intermediários, por exemplo, que são advogados, dão aquele jeitinho jurídico, fazem ali um contrato de patrocínio, um contrato de consultoria jurídica entre atleta e cliente, e dá um jeitinho de fazer essa intermediação. O senhor, no seu livro Universo Tático, o senhor aborda um pouco da questão do empresário do futebol e diz o seguinte: é uma função que veio para ficar no futebol, não adianta a gente ficar brigando muito, mas a gente precisa tentar melhorar essa relação. Desde 2015, a FIFA proíbe o que a gente chama de TPO, ou seja, a cessão de direitos econômicos para terceiros. O que são terceiros na linguagem da FIFA? Qualquer relação que não seja entre os dois clubes envolvidos na transação ou até os clubes que estão no histórico, no passaporte do atleta. Ano passado, não sei se o senhor acompanhou, teve uma decisão importante da FIFA nessa definição de terceiro. Ela não considera mais o atleta como terceiro na relação, ou seja, o atleta ele pode passar a ser detentor dos seus próprios direitos econômicos ou de um percentual dele. Você acha que essa mudança na FIFA vai tornar o atleta um pouco laranja, entre aspas, e o que vai mudar no mercado? Vai inflacionar? Qual é a sua opinião sobre essa mudança na definição de terceiro na questão dos direitos econômicos do atleta? Para cada dificuldade que aparece em termos de legislação, nós humanos conseguimos criar alternativas para não sair perdendo. Eu acho que é importante a gente ir na origem do surgimento do empresário. Eu ainda peguei um pouco do tempo em que o clube era detentor do passe, do contrato de gaveta do jogador, que tinha esse nome, e o jogador ele tinha que renovar com o clube de origem, porque senão ele estava encerrando a carreira. Não é à toa que o Pelé, quando assinou a Lei Pelé, ele dizia que era uma carta de alforria para o jogador brasileiro, a Lei Pelé. E eu disse em algumas publicações que era a libertinagem para a bandidagem, ou seja, muita coisa ia acontecer. O jogador saiu do poder do clube, que também não, a relação clube-jogador não era saudável, era uma relação de quase escravidão mesmo, ou seja, joga aqui ou não joga em lugar nenhum. Agora, do jeito que ficou também, o país, o ambiente esportivo do futebol não estava preparado para receber um atleta que o clube revelou por 5, 6, 7 anos e depois, com 3, 4 anos de contrato profissional, ou às vezes com 22 anos, com 21 anos, já perdeu os direitos sobre negociá-lo. Então, nós não estávamos preparados. Então, muita coisa foi acontecendo. Essa questão da consideração do que seria terceiro na linguagem da FIFA, eu acho que apenas realmente abrir um precedente para uma negociação paralela, ou seja, o jogador passa a ser detentor, tem a possibilidade de ser proprietário de direitos econômicos, e aí vai caber uma jogada nos bastidores entre jogadores e agentes ou outro organismo qualquer, clube laranja, enfim, seja a denominação que a gente quiser dar. Mas, na verdade, eu acho que precisa ter realmente um pensar coletivo
para que as coisas melhorem. A coisa está mais envolvida a nível de Brasil e países com a instabilidade institucional que o Brasil tem, para que as coisas aconteçam muito dessa forma, muita debandada de atletas, jogadas ensaiadas. Em países com instituições mais sólidas, as relações profissionais são feitas de uma maneira mais firme, mais transparente. Então, assim, eu acho que o empresário não tem que sair do futebol. Nós precisamos melhorar a relação clube, atleta, empresário. Eu acho que essa relação tem que ser de alto nível, comercial e pessoal. Tem que haver... hoje a gente vê muita rasteira, muita jogada ensaiada, muita gente se envolvendo para criar situações obscuras. Então, quando é assim, eu costumo dizer muito, e o Krivat também, que é o nosso gerente de futebol de base, no Cruzeiro, ele diz que nós não temos um mercado da bola, nós temos uma confusão à nossa volta, que está aí sempre nos envolvendo. Então, a gente precisa regulamentar esse mercado brasileiro para que a gente veja coisas melhores, né? Então, assim, o que me deixa meio assim chateado, meio não, muito, bastante, o quanto nós estamos brincando com o desenvolvimento do talento, com a comercialização desse talento. O clube, que é a célula-mãe de tudo, o torcedor gosta do clube, por mais que o jogador, que o atleta represente. Hoje nós temos a figura de um grande treinador aí, que é o Jorge Jesus, sendo o ídolo da maior torcida do Brasil, mas tudo é passageiro, agora o clube está sempre ali. Nós vamos criar ferramentas para que o clube tenha poder, tenha força, porque, afinal de contas, tudo gira em torno do clube, e nós não podemos esquecer disso. Certo. Professor, eu acho que a Luísa vai colocar um fone no senhor, é isso? Vai colocar. Aguardar aí para a gente... Você está mais em contato com ela do que comigo, né? A minha filha é expert na tecnologia, né? Já estou em contato com ela aqui. Né? Então, eu tive essa felicidade. Eu faço aqui, minha filha. Valeu. Agora melhorou. Pronto. Está me escutando? Está escutando? Então, eu vou segurar o telefone, que eu acho que fica melhor. Vamos lá. Então, professor, seguindo nessa toada já dos intermediários que a gente tem discutido, o Alex Ferguson, por mais que seja uma outra realidade, né, o lendário treinador Alex Ferguson, de anos e anos de Manchester United, no livro dele, Liderança, ele praticamente detona os empresários, fala que é a pior coisa que aconteceu na história do futebol. Fala que a relação entre atleta e treinador é outra depois dos empresários, principalmente no tocante quando o atleta tem algum problema com o clube ou algum problema de dúvida, de escalação. Ele fala que antes dos empresários, os atletas simplesmente chegavam para o professor e perguntavam: poxa, professor, por que eu não estou jogando? O que está acontecendo? Onde que o senhor acha que eu posso melhorar? E hoje não. O atleta, quando não está jogando, ele primeiro vai no empresário, para o empresário ligar para o presidente do clube, para o presidente do clube ameaçar o treinador de mandar embora, e por aí vai, né? Como é que o senhor vê isso? Realmente tem isso, né? Os atletas usam os empresários para se blindarem nessa relação? Tem sim, e a evolução dos tempos trouxe benefícios e malefícios, né? Trouxe problemas também. E realmente o atleta hoje, ele está muito na dependência dos outros, muito mais do que antigamente, né? Então, a gente está vendo muito isso. Um jogador hoje que está no banco, está na suplência de seu clube, ele se desestimula, né? Então, assim, aquilo que o Ferguson aponta lá na Europa, na Inglaterra, onde é a terra-mãe do futebol, nós vemos aqui no Brasil também. Cada país com a sua cultura, com a sua realidade, com as suas estruturas
organizacionais de esporte, mas nós vemos a mesma coisa. Realmente, o atleta se apoia muito mais no empresário do que no treinador. O treinador perdeu esse poder. O vestiário hoje, que era 100%, eu não diria, mas que era 90% do treinador, hoje diminuiu muito. O treinador perdeu muito o poder do vestiário. Isso é muito ruim, porque na vida a gente aprende que temos que lutar pelos nossos objetivos. O que é um clube de futebol, o que é uma equipe de futebol? São 25, 30 atletas brigando pelo espaço de 11 que jogam mais. E quando as dificuldades aparecem, a dificuldade de contusão, a falta de clube, a suplência, são as 3 dificuldades que mais afligem o jogador. Ele, quando está na suplência e que ele está saudável, está em condições de buscar seu espaço, ele murcha, ele se encolhe e ele não busca brigar por isso. Mas tem bons empresários que ajudam os clubes nesse aspecto. Como eu disse anteriormente, a relação empresário, clube e jogador é que tem que ser melhor regida, né? A mesma expectativa ou expectativas parecidas que o clube tem no seu jogador, e quando eu digo clube, eu digo treinador, porque os dois são 2 instituições, treinador e clube, que têm as mesmas ideias, ou seja, estão querendo que o grupo todo cresça, estão querendo montar uma equipe de qualidade, estão querendo fazer um jogo de qualidade. Então, interesses parecidos são também dos familiares do jogador e do empresário, que o jogador tenha sucesso, né? Então, é muito difícil você lidar com essa super evidência, super destaque dos atletas. Então, tanto o empresário quanto o clube e familiares e o próprio atleta precisam juntar forças para poder ter a resposta mais saudável. Então, fica cada um por si, Deus por todos. Fica uma briga desonesta às vezes, porque entra muita coisa suja. Então, fica uma briga, uma disputa e acaba que ficam todos prejudicados. Então, eu vejo assim que o Ferguson tem razão nisso que ele fala, né? Ele tem uma visão mais de treinador, de manager de campo, não tem essa visão de gestor, né, que a gente teve a oportunidade de ter, mas ele não está longe de ter razão, não. Realmente isso é fato que acontece. O jogador precisa mais brigar pelo seu espaço. O Pedrinho, agora eu estou na dúvida se foi o Pedrinho ou se foi o Felipe, 2 jogadores que jogaram no Vasco, foram meus alunos na CBF, e um deles levantou uma questão em que cobrava mais protagonismo dos jogadores no vestiário. Ou seja, para o grande público que está nos vendo, vestiário é o ambiente onde se forja o grupo, se forja o espírito de equipe. Então, se fica entregue só ao treinador, quem está jogando está com ele, quem não está, não está. Né? Então, ele fala que, não sei se foi o Felipe ou o Pedrinho nesse dia, me falou, você não acha que está faltando um pouco mais de protagonismo dos jogadores no vestiário? Eu falei, com certeza. Então, assim, comprometimento do jogador com a causa do clube, com a causa da equipe, né? Indiferente de estar jogando ou não. Né? Então, eu acho que realmente o jogador precisa participar mais. Professor, para a gente meio que finalizar essa pauta, essa relação, intermediação, atleta-clube, mais um trechinho do que ele fala, aí eu talvez até não concorde com ele, porque ele está numa relação Europa, né, e é um ambiente totalmente diferente do Brasil, mas ele chega a dizer que se ele pudesse orientar um atleta, ele orientaria no sentido do atleta contratar um advogado por hora para redigir um contrato, do que ter um intermediário de forma fixa. Aqui no Brasil, não sei se o senhor concorda, mas não tem cabimento isso, porque, né, os atletas não têm uma instrução cultural, a própria família, é uma realidade muito distinta. Ele realmente precisa de um intermediário para planejar a carreira dele, ajudar em diversos outros aspectos. O que o senhor pensa sobre isso?
Penso dessa mesma forma. Eu acho que, infelizmente, nós ainda temos uma formação muito paternalista, muito protecionista do nosso atleta. Então, a gente costuma brincar nos bastidores que se deixar um atleta adulto fazer um check-in, que ele costuma se dar mal, porque ele tem tudo na mão, né? Ele tem tudo. Então, isso não quer dizer que o atleta seja isso ou aquilo, é que realmente é uma crítica à nossa formação. Então, eu sempre, como diretor de base, eu sempre fui a favor e tomei essas atitudes. Foram 4, 5 clubes que eu dirigi a base. O jogador precisa fazer um exame num bairro tal, no centro da cidade onde a gente mora, onde o clube está situado. Ele tem que pegar 2 ônibus. Ele hoje tem o Uber, que até fica mais barato que o ônibus. Eu dava o Vale Transporte para o garoto, fala assim, você vai, o endereço é tal, você vai e volta. Ah, mas você vai e se vira e resolve sua vida e volta. E se tiver que entregar o exame agora, você traga. Se não, você veja o dia que vai ser, porque você volta lá para pegar seu exame. Então, são atitudes mínimas que a gente tem que fazer para que o atleta também se socialize, né? Se socialize. Hoje a gente dá o voucher para um Uber, né? Mas o garoto, pelo menos, ele tem que ir, tem que descer no endereço sozinho e ver o elevador, que andar que é, e conversar na portaria para te dizer, olha, eu sou fulano de tal, do clube tal, eu vim aqui fazer uma ressonância, um raio-x, enfim, seja lá o que for. E então, assim, nós protegemos muito, super protegemos muito o atleta, então a gente precisa de realmente uma sequência nessa ajuda. Infelizmente, algumas dessas ajudas continuam a prejudicar o atleta. Então, assim, a gente vai sempre voltar naquela, Caio. Nós precisamos pensar o futebol brasileiro como um todo, sabe? Precisamos ter foros de debates, de tomadas de decisão, em que vários segmentos se reúnam e comecem a pensar o futebol brasileiro como um todo. Senão a gente vai ficar sempre, daqui 30 anos eu não deveria estar aqui, mas você vai estar fazendo, não sei se é live ou love, você vai estar fazendo alguma coisa e vai estar perguntando a mesma coisa para uma figura, treinador, diretor do Cruzeiro, e falar, é mesmo, Ricardo Druz falou isso há 30 anos atrás e tal. Então, se a gente não mudar os nossos paradigmas, as nossas crenças, a gente vai perpetuar problemas a vida inteira. Professor, agora partindo agora para um assunto mais da formação integral do atleta, né? Hoje muito se fala de formar o atleta inteligente, né? Não só pelo fato do atleta tomar mais de 1.300 decisões por jogo, mas até a própria metodologia de treino, os treinos são mais complexos, né? A metodologia analítica não exigia tanto o pensamento do atleta e a metodologia sistêmica, hoje integrando todos os elementos do futebol, hoje a produção dos comportamentos, dos conteúdos, exige que o atleta tenha um nível de concentração alto no treino e que saiba interpretar aquilo que o treinador está pedindo. O Guardiola, no livro dele, até fala, ele não gosta de perder tempo com o atleta, porque ele tem que explicar muito aquela atividade, né? Então, como que a gente forma esse atleta inteligente? Capaz não só de tomar as boas decisões do jogo, mas também interpretar aquilo que o treinador está dizendo. E nesse samba do crioulo doido, por exemplo, futebol de troca treinador, sai treinador, né, vem com outra metodologia, para ele conseguir assimilar, virar a chave o mais rápido possível de uma nova ideia de jogo, um novo conceito de jogo. Nós temos a formação do atleta para ser o início disso tudo, né? Então, a metodologia sistêmica, que é treinar o jogo jogando, né? Diferentemente do que era no passado, onde não se treinava o jogo, a não ser nos coletivos, 11 contra 11, campo inteiro. E o restante eram chutes a gol, cruzamento, trabalho físico, fora da especificidade do jogo. Então, de 30 anos para cá, não que elas tenham nascido há 30 anos, mas de 30 anos para cá, o futebol começou a usar o método sistêmico, treinar o jogo jogando, de várias formas, para desenvolver conceitos, princípios, questões táticas do jogo de uma maneira mais objetiva. Então, sem dúvida nenhuma, a cabeça do treinador ela tem que vir nessa batida. Eu diria que, tanto quanto o jogador, ou até mais, o treinador tem que saber o que ele está fazendo, tem que saber o que ele quer, tem que ler na complexidade do treino
que ele monta e do treino em forma de jogo, que já é complexo por natureza, o que ele quer absorver, o que ele quer desenvolver, para que ele tenha qualidade de informação para o seu jogador. O treino por si só, bem organizado, bem formatado, ele já passa muita informação. Agora, se não houver conexão da comunicação verbal, comunicação fisiológica do jogador, do treinador para com seus jogadores, vai ficar uma coisa meio perdida. Eu acho que é mais ou menos nessa seara que nós estamos no futebol brasileiro. Se eu hoje for a 90% dos clubes brasileiros, sejam categoria de base ou profissional, para assistir um treino, seja o treinador que for, eles treinam à moda moderna. Eles estão treinando à moda Guardiola, Klopp, enfim, coisas lindas. O que nós, treinadores brasileiros, o que nós estamos tirando do treino para levar para o jogo? Essa é a minha grande questão. É a grande questão que eu levanto. Porque eu vejo, ano passado eu vi quase 400 jogos de junho a dezembro. Assisti, fazendo scout, tudo anotado, tudo registrado no meu iPad. Eu não vi os mesmos jogos que se vê nas escolas modernas. Jogos com compactação, jogos com profundidade, com amplitude, com troca de passes, com um bloco que vai, bloco que vem. Enfim, eu não vi. Então, eu fico pensando, poxa, se treinamos igual aos caras lá fora, o que está acontecendo? Algo no treinamento. Algo acontece nos treinos. Então, nós estamos dando os treinos complexos. Nós estamos com a metodologia sistêmica no dia a dia do nosso trabalho. Mas nós não sabemos ainda tirar frutos dela. E quando eu digo nós, para não ficar aí ofendendo esse ou aquele, uma grande maioria dos nossos profissionais. Nós ainda não conseguimos captar, levar um método ao o ensino formal brasileiro. Nós temos ilhas de qualidade, seja na escola pública ou na escola particular. Muita escola particular fraca, muita escola pública boa, não tantas quanto antigamente, até porque antigamente só tinha pública, ou quase tudo era pública, então tinha que ter boa e ruim entre as públicas, mas hoje, das poucas públicas de qualidade que tem aí, nós encontramos algumas que realmente ainda fazem a diferença. Então está onde isso? Na maneira de passar o conhecimento, na maneira de passar o conteúdo. Essa é a diferença de uma escola de qualidade para uma escola comum, uma escola ruim, né? Para a gente não ficar procurando muito adjetivo. Então a mesma coisa eu vejo. O jogo é igual no sul, no norte, aqui na Europa, onde for. É o mesmo jogo, joga-se com os pés, nós temos 17 regras com vários artigos aditivos, jogamos com os pés, o goleiro pega com a mão e hoje joga mais com o pé do que antigamente, as regras são as mesmas, tem um impedimento, bola que sai, a bola que... Mas por que a gente vê um jogo aqui tão diferente no sul do que vê no nordeste, do que vê no sudeste? Um jogo de uma equipe como o Flamengo tão diferente de uma equipe como outra que está dentro da mesma cultura, que treina os mesmos treinos, que tem o mesmo perfil de jogador e não mostra o mesmo tipo de jogo. Então, é a maneira de lidarmos com o conteúdo complexo na metodologia sistêmica, como você bem o citou, é que eu acho que está o grande segredo. Ah, Ricardo, isso é teoria. Teoria é uma ova. Isso é prática. Isso é prática. Um professor que entra numa sala dominando o conteúdo, ele não dá um risco no quadro e os alunos saem daquela aula de 50 minutos sabendo mais do que um que chega e copia um livro inteiro no quadro. E prende mais atenção. Onde está o conteúdo que quem escreveu? É o mesmo do conteúdo que quem falou. Está na arte de transmissão de conteúdo. Isso é didática, isso é qualidade na pedagogia. Então, aí nós temos ainda as pessoas que no Brasil dizem que eu não preciso estudar. Futebol não precisa estudar. Não precisa estudar, não.
Tem que estudar. Tem que estudar muita coisa. O jogo vai continuar sendo o mesmo. Então, Caio, eu vejo assim, por isso que eu digo, esse assunto é muito rico, eu gosto muito de participar de discussões desse assunto, porque assim, eu aprendo muito com os jovens nas categorias de base, com jovens como você, que sempre instigam. Não dá para enganar, vocês estão ali com a literatura do mundo à frente de vocês, então vocês chegam e citam Ferguson, citam Guardiola, citam Klopp, citam... E aí eu vou te questionar e citam com propriedade. Então nós precisamos mergulhar um pouco mais e não ficar só nessa superfície do conhecimento, porque senão vamos fazer esse jogo feio que a gente tem feito aí. Professor, dentro dessa questão da metodologia sistêmica, eu tendo a acreditar que algumas pessoas confundem e acham que periodização tática, que é o modelo criado pelo Vitor Frade, é sinônimo da sistêmica, né, da metodologia. Mas há alguns estudiosos que acreditam que a periodização tática ela está mais ligada a um tipo de jogo, né, que talvez seja o jogo posicional, ali idealizado desde talvez, apesar da periodização ser portuguesa, né, e o jogo posicional tem uma origem holandesa, desde o Rinus Michels até passar pelo Cruyff e depois pelo Van Gaal, e talvez o maior precursor dele seja o Guardiola. No jogo posicional tem alguns conceitos, como de triangulação, a busca pelo terceiro homem, amplitude, aquela ideia que o Guardiola fala, primeiro você domina o espaço para depois buscar interação no tempo, né? Como que você define exatamente o jogo de posição? Né? Tem até um caso famoso do Van Gaal, que o Rivaldo faz um gol por trás da defesa, e no intervalo ele fica pé da vida, porque o Rivaldo jogava mais como um extremo aberto, e na visão do Van Gaal, dessa questão de dominar primeiro o espaço para depois interagir no tempo, ele não teria que ter aparecido ali naquela região do campo. Como que você vê essa confusão entre conceito de metodologia sistêmica e periodização tática, e se o jogo de posição está atrelado à periodização tática ou não? O Thierry também foi substituído no intervalo do jogo, após ter desobedecido o jogo de posições do Guardiola na época do Barcelona. Ele tinha feito o gol, assim como o Rivaldo fez, e ele foi substituído, ele estava todo, ele fala ainda, ele conta brincando aí num vídeo que ele tem na internet aí, explicando o que é o Guardiola como treinador. Então ele fala que chegou todo grandão no vestiário, no intervalo, e o Guardiola falou assim, muito obrigado pelo seu gol, mas você está fora porque você não está obedecendo ao jogo de posições, ao domínio do espaço, para pegar essa expressão que você disse aí. Eu acho que tanto o Van Gaal quanto o Guardiola, isso aí é um excesso de luxo, é um excesso, é uma vaidade ao extremo, né? Ele, como bons professores, se é que o são, que eles são bons, eu não tenho dúvida, estou dizendo se eles são bons professores, eles são bons treinadores, eu não tenho dúvida, bastava ele ter um pouco de paciência com os jogadores, mas talvez tenham usado aquilo como símbolo também para reforçar o conteúdo que estão ministrando. Enfim, tem vários argumentos que o treinador usa para compor suas ideias. Periodização tática é uma metodologia sistêmica. Eu já tive oportunidade de assistir longas aulas do Zé Guilherme, que é o filho da periodização tática, o Vitor Frade é o pai, o Zé Guilherme é o filho, então assisti várias horas de aula com ele, já ministramos conteúdo juntos na CBF, então já discutimos muito a respeito de... Então a periodização tática, na minha visão, é uma metodologia de treino sistêmica que tem vários conceitos, vários princípios, ela é linda. Eu nunca pratiquei periodização tática por inteiro, não sou expert em periodização tática, mas defendo 80% dos conceitos que prega a periodização tática. Antes eu treinava o cruzamento e achava que o meu time tinha que jogar pelas beiradas. E o que eu estava treinando era apenas um fundamento técnico do cruzamento. E eu, à beira de campo, desesperado, ficava gritando para os meus jogadores, poxa, treinamos 2 vezes na semana o cruzamento, por que não tem jogada pelas beiradas? Então, hoje, a metodologia sistêmica, que a periodização tática é um método sistêmico de treino, onde leva em consideração o jogo, treinar jogando, ela mostra que, para que você treine que a jogada aconteça pela beirada, para que você jogue com jogadas fluindo pela beirada,
você tem que desenvolver treinamentos, né, conceitos, em que o seu jogo nos treinos flua para as beiradas. A partir dali você... Então, essas coisas vieram com a metodologia sistêmica, uma delas, a periodização tática. Outra delas, a integralista, que é a do Barcelona. Então, foram desenvolvidas lá o Ceirulo no Barcelona e o Vitor Frade aqui em Portugal e outros pontos aí. A Holanda é mestre, a Holanda forneceu profissionais que são a base de todo o conhecimento que saiu do Barcelona, que fez o 2008 e 2012, a mudança de paradigmas no futebol mundial. Hoje todas as equipes do mundo querem jogar com proposição de jogo, com jogo apoiado. Não conseguem, mas querem. Então todas querem fazer. Então foi uma mudança de paradigma muito grande. Quem vai chegar lá no topo, quem vai conseguir implantar tudo, é sempre dependente de muitas coisas que a gente já discutiu aqui. Então, assim, para mim, o jogo de posição é um detalhe dentro dessa lógica metodológica do treino sistêmico. É um detalhe. Se você tem 11 peças espalhadas no campo, sejam elas para defender ou para atacar, mas o jogo de posições está mais, segundo o Guardiola, está mais atrelado ao jogo ofensivo. Então, se você tem 11 peças para criar algumas manobras, para fazer com que uma bola chegue de onde está até no gol adversário, você cria estratégias posicionais de ocupação de espaço, de domínio de espaço, como você mencionou, a expressão que você mencionou, de cada jogador, para que essa bola flua com mais inteligência, com mais velocidade, com mais objetividade, que é praticamente um sinônimo de inteligência. Então, para mim, jogo de posição nada mais é do que isso. É você, à medida que a bola anda no terreno, você tem posições estratégicas para suas peças e funções, não só posição, fica ali plantado e dali você não sai. Pode haver trocas, pode haver triangulações, como você mesmo citou, mas assim, o tabuleiro precisa estar preenchido. Então, metodologia sistêmica, periodização tática, é uma metodologia de treino, é uma maneira de se treinar o treino, de treinar o jogo. Você tem ali o morfociclo, que na periodização física era o microciclo. Então você tem um morfociclo. E alguns conceitos que regem a qualidade desse morfociclo, que é o segunda a domingo, com 2 ou um jogo, com 2 ou um jogo, com 2 jogos ou um jogo. E você vai medindo. Então tem alguns conceitos que fecham a qualidade da periodização tática. Então não é bicho de 7 cabeças, não é monstro, é apenas uma disciplina, é uma doutrina para você falar assim, olha, antigamente a gente acreditava, eu fui preparador físico, acreditava que nós íamos chegar num pique de forma coletivo em setembro. Nunca. Isso nunca se chegou, mas a gente acreditava que chegava. Hoje você treina a primeira semana igual à última, segundo os princípios, os conceitos da periodização tática, os princípios, os conceitos da metodologia sistêmica, indiferente de ser periodização tática, integralista ou outra qualquer. Né? Então, o jogo de posições é um componente nessa sistemática, nessa complexidade do jogo que exige 11 peças interagindo contra 11 peças em 7.000 metros quadrados, mais ou menos. Espero que eu tenha até bom você citar alguma coisa. É até bom você citar, né? Os princípios da periodização são bem difíceis de entender para alguns, né? Que é o princípio de progressão complexa, das propensões, alternância horizontal, entre outros. Falando, para a gente ir finalizando, muito se fala que a dificuldade de colocar o jogo de posição no Brasil é porque o brasileiro gosta muito de ter a bola nos pés o tempo todo, né? Alguns estudiosos falam que o futebol brasileiro tem um jogo funcional, ou seja, de aglomerar muitos jogadores no setor da bola de criação, criar a ideia do lado forte e o lado fraco, para a jogada terminar de um lado, começar de lado e terminar de um outro. Isso na organização ofensiva. Na organização defensiva, muito se fala também da questão da dificuldade de implementação da defesa por zona. Alguns treinadores falam que requer mais tempo de adaptação e de treino e que às vezes o futebol brasileiro não dá esse tempo. Então, acaba predominando a marcação por encaixes longos ou até mesmo curtos, né? O brasileiro gosta de marcar, da marcação meia homem,
por mais que às vezes os encaixes não sejam de perseguições tão longas, mas acaba tendo aquela que podemos chamar de individual por setor. Qual a dificuldade no Brasil de aplicar, então, da gente migrar talvez do jogo funcional, que é a ideia de um lado forte, um lado fraco, para um sistema mais simétrico, e também para a defesa em zonas, assim, que são ideias que talvez hoje têm predominado dentro do futebol mundial? Nós podemos levar o conceito de jogo de posições para o momento defensivo também. A bola está saindo do pé do goleiro adversário, ela está na intermediária, ela está no meio campo, está na intermediária defensiva, e para todos esses momentos defensivos, você tem um jogo, um posicionamento em que te permite bloquear mais a evolução do jogo do adversário. Então, isso é zona. Então, zona é você ter uma equipe distribuída em campo, né? Uma equipe distribuída em campo, em que você ocupa todos os espaços, ou tenta ocupar todos os espaços para inibir o avanço do adversário. Então, isso é zona. Quando você marca individual, no Brasil, a marcação individual, eu não posso dizer, cravar, que surgiu por causa disso. Mas nós vivemos muitos anos responsabilizando, seja na bola parada ou a bola em jogo, esse e aquele jogador porque fulano cabeceou, porque fulano driblou, porque ele era o responsável. Então, basta um jogador estar desatento para que, ou desatento ou sofrer, para que todo o projeto defensivo, a manobra defensiva seja prejudicada. Então, a marcação zona requer inteligência do treinador primeiro, para passar, para criar métodos, criar qualidade de treino, para poder fazer os seus jogadores. Mas ela é mais econômica, em termos físicos. A partir do momento que você tem a bola na intermediária ofensiva da sua equipe, defensiva do adversário, você sem a bola, você posicionado de uma maneira estratégica, formando 2 linhas ou 3 linhas, linhas com 4 ou com 5, 3 linhas, ou 2 linhas, uma linha de 4, 2 de 3. Você vai filtrar melhor o adversário do que fazer esse correr atrás do homem que está com a bola, depois do outro correr, além de você perder noção de espaço dentro de campo. Então, marcação zona, jogar zona e marcar zona, ele requer inteligência. Primeiro do treinador, para saber qual é a postura melhor para a sua equipe, conjugar com a característica dos seus jogadores, com o modelo, com o sistema que ele tem de preferência, para poder encaixar a sua equipe no adversário de uma maneira inteligente. Então, é um pouco isso, é evolução. Eu fui treinador de um time do interior de São Paulo e assim que eu acabei a minha preleção, o presidente chegou para mim e falou: Ricardo, esse negócio de marcar a zona, isso tem 10 anos, não tem 50 anos, tem 10 anos. Esse negócio de marcar a zona, eu nunca vi um treinador chegar aqui e falar de marcar a zona. Tudo pega, 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 vamos, marca individual cada um. Então foi um depoimento, e eu tenho vários depoimentos sobre várias questões do futebol que eu faço questão de ilustrar, porque isso faz parte do nosso dia a dia, faz parte da nossa cultura. E eu indaguei o presidente, falei: presidente, nós temos sofrido com o adversário? Tem algum jogador no adversário que destruiu a nossa equipe? Como a gente costuma dizer, fulano destruiu. Não. Nós já tínhamos feito uns 8 ou 10 jogos. Eu falei assim: e nós só marcamos zona. Nós só jogamos zona. Ou seja, cada jogador tem um espaço onde 80% do seu jogo é realizado defensivo e ofensivamente naquele espaço. Então, há toda uma conjugação de situação de jogo, aquela coisa toda, né? Mas jogar zona, marcar zona, requer inteligência, primeiro do treinador, para que ele transmita isso para a sua equipe, e uma equipe bem distribuída. Eu acho lindo o futebol moderno, porque é bloco que sobe, bloco que desce, bloco que sobe, bloco que desce. Nós temos ainda pessoas ilustres no futebol brasileiro dizendo que atacante não deve marcar. Concordo. Atacante não deve marcar. Atacante deve jogar, deve estar onde o bloco da sua equipe está. Se o bloco da sua equipe está baixo, ele tem que estar ali. Se está alto, o zagueiro também tem que estar lá.
Então, o jogo é um jogo hoje em bloco. Então não tem essa. Então olha para você ver, o camarada que hoje ainda externa uma opinião dessa, ele está acreditando que o jogo moderno se joga em 70 metros. E é mentira. O jogo moderno se joga em 30, 35 metros. Então como que você vai admitir que um atacante não volte para marcar, sendo que o jogo tem que ser jogado em 35 metros? 30 metros. Ele vai ficar lá esperando aonde? Né? Então, e como você não vai admitir que a sua linha defensiva seja alta se o jogo se joga, aí você fica com a linha baixa, seu time está lá no ataque, o campo está com 70, 80 metros e vira essas grandes peladas que a gente costuma assistir, emocionante, sem dúvida, mas outro jogo. Outro jogo. Professor, última pergunta para a gente já finalizar. Eu tenho visto algumas críticas relacionadas ao calendário do futebol de base também. O senhor até no seu livro relata algumas dificuldades, por exemplo, a uniformização do calendário de base do profissional com o profissional e até mesmo a diferença entre os estados. Mas acontece que nos últimos anos, inevitavelmente, acho que é claro, a partir da categoria do Sub-17 tem muita competição, né? Tem a Copa do Brasil, tem o Campeonato Brasileiro, tem os estaduais, as equipes, por exemplo, até o próprio Cruzeiro, né, que o senhor hoje faz parte, busca comercialmente competições na China, na Coreia. Então, assim, o calendário de jogos fica muito grande a partir do Sub-17. A gente sabe que é importante o atleta competir, mas a observação que eu até particularmente tenho feito, vi algumas pessoas escreverem sobre isso, que os atletas, as equipes na base, elas acabam treinando muito para o próximo jogo, ou seja, já recebe o vídeo do adversário, já começa a treinar os comportamentos para o próximo jogo, e os comportamentos atemporais, que para a formação do atleta, como um geral, como um todo, estão sendo deixados de lado. Como você vê isso? O treino na base para o próximo jogo e não para a formação do atleta de forma sistêmica como um todo. Para a gente finalizar. É uma verdade, mas é um dos princípios da metodologia sistêmica, ou seja, é uma das regras dessa maneira atual de se treinar, de se formar equipes. E olha, o método sistêmico ele está no sub-10, no sub-8 e no sub-40. Ou seja, o esporte é o mesmo. O nível de exigência, a didática que você vai usar para o sub-40 ou para o sub-8 é que distinguem. A bola tem que entrar na casinha do mesmo jeito no sub-8, assim como entra no sub-40. Entendeu? Eu concordo que de 12 anos para baixo, inclusive, 12 anos inclusive para baixo, nós precisamos ter dimensões de campo menor, peso de bola diferente, tamanho de campo e tamanho de balizas diferentes, para que haja o estímulo para o jogo. Agora, num futebol 7, numa categoria sub-8, por exemplo, os jogadores vão ter que passar a bola, vão ter que driblar, vão ter que fazer gol, vão ter que defender, vão ter que achar um companheiro próximo ali para dar um passe, vai ter que voltar para marcar, vai ter que subir para atacar. Tudo com ponderação, com qualidade de cobrança e de instruções diferentes. Né? A exigência que vai se fazer para o sub-8 é diferente da exigência que vai se fazer para o sub-40. Então, eu estou brincando com essa sub-40 aí, apesar de eu ter sido treinador do Toninho Cerezo com 42 anos e eu com 38. Então, eu fui o último treinador do Toninho Cerezo, um grande ícone do futebol mundial e uma personalidade das mais respeitáveis que eu mais admiro no futebol. Então, eu estou fazendo uma comparação assim meio estratosférica para dizer, então o método sistêmico está tanto numa quanto no outro. Então, você treinar a sua equipe de sub-8 para um joguinho no domingo, nada está te impedindo de você treinar conceitos atemporais. Porque o que ele vai usar nesse jogo hoje, ele vai usar no final do ano no outro jogo, com um pouco mais de qualidade. Então, essa é a riqueza da metodologia sistêmica. Não se treina mais prevendo o futuro. Se treina para o próximo jogo, mas se treina tudo. A partir do momento que você coloca 5 contra 5, 7 contra 7, em um jogo de qualquer espécie, você treina quase tudo
que o futebol pede. Né? Você treina quase tudo. Então, só de você rolar a bola, a escola de rua, de futebol de rua, é o jogo. E aí a gente fica conclamando a escola de rua, que ainda continua existindo no Brasil em termos culturais, porque se nós não temos as ruas, nós não temos os lotes vagos como tínhamos antigamente, nós continuamos tendo uma preparação, uma educação física que ainda é deficitária. As quadras dos colégios, dos clubes estão à disposição. Os quintais, as praias pelo Brasil são quintais das comunidades carentes. Então nós temos um centro-oeste, um nordeste e um norte brasileiro com muito espaço, né? Então nós temos N clubes de futebol amador, N clubes de futsal, N clubes de futebol profissional. Então, assim, a prática continua, o estilo de jogo continua, a escola de rua continua, apesar de não ser na rua, né? Mas o perfil de jogo. Então, a partir do momento que você põe os meninos para correr, você está treinando conceitos atemporais. Só que você começa a treinar com um pouquinho mais de direcionamento para aquele jogo logo à frente, e você está dando uma bagagem de conhecimento para todo sempre para o jogador. Então essa é a riqueza da metodologia sistêmica. Nós não vamos conseguir falar tudo. Eu queria deixar uma palavrinha. Eu estou produzindo um conteúdo digital agora, e eu não tenho vergonha de dizer que é uma enciclopédiazinha do futebol, e onde eu tento traduzir metodologia sistêmica para o entendimento brasileiro. Porque eu, nas aulas que eu costumo dar já há mais de 30 anos, quando eu falo metodologia sistêmica, as pessoas assustam. Mas aí, na hora que eu falo, vamos treinar jogando, galera, todo mundo já sabe o que é. Então, o método sistêmico é treinar tudo jogando. Então, é treinar o jogo. Só que não é deixar os caras bater uma pelada e achar que resolveu. A pelada tem seu valor, mas não completa todo o conteúdo que um jogo precisa. Então você precisa, enquanto treinador, ter controle sobre esse treino, saber o que você quer do treino, saber o que você quer tirar do treino. E aí vem a didática de treino, né, para você ir distribuindo. Então eu estou construindo um conteúdo de literatura em formatos de e-book, e eu vou lançar logo, né, com a ajuda da minha filha, que é expert no assunto, mas só que as atividades diárias me tiram um pouco. O meu livro é um livro muito conceitual, o Universo Tático de Futebol, está na sua 2ª edição. Então, por mais que tenha alguma coisinha que fica, isso já não se treina mais, tem um conteúdo de 80% de coisas que são muito atuais e que nunca vão perder qualidade, porque ele é conceitual, né? Então, é mais ou menos isso, Caio, que eu tenho para passar. Quer dizer, tem muito mais, mas o tempo não dá. E eu gostei muito de estar com você nesses minutos aí que a gente passou junto. Professor, obrigado pela atenção, pelo carinho mais uma vez. Parabéns aí pela construção desse e-book. Senhor, a gente pode falar que o senhor está fazendo uma enciclopédia. O senhor é uma enciclopédia do futebol, conhece muito. O livro do professor, para quem não conhece o Universo Tático do Futebol, para mim é leitura obrigatória dentro do futebol. Não tem nada desatualizado. Eu acho que até, mesmo que tenha alguns conceitos que tenham sido evoluídos, a gente, para entender os novos conceitos evoluídos, a gente precisa entender como que foi essa evolução. Então é um livro indispensável para quem gosta de futebol. E é importante, não só que profissionais de futebol, mas que também torcedores, imprensa, todos os envolvidos no futebol tenham acesso a esse conhecimento para a gente levar o futebol como um todo. Mais uma vez agradecer ao senhor, parabenizar pelo trabalho à frente do Cruzeiro, desejar todo o sucesso do mundo, né? E para quem está aqui nos assistindo na live, quero já deixar o convite. Agora às 19h30, meu parceiro, meu professor Davidson Malaco Ferreira, um dos idealizadores do FutClass, vai estar voltando ao vivo com o professor Sérgio Santos Rodrigues, advogado, gestor em entidades desportivas pela Escola do Real Madrid. 19h30 fica o convite para quem estiver nos acompanhando aqui retomar a live conosco. Obrigado, professor. Grande abraço. Eu que agradeço. Um abraço a todos que estiveram nos assistindo aí. Eu vou te dar 2 livros de presente para você sortear nesse espaço aí, da maneira que você achar que dê para sortear. Perfeito. Para as pessoas que quiserem fazer o contato. Grande abraço, tudo de bom. Um prazerão. Perfeito, professor. Um grande abraço. Tchau, tchau. Tchau.